Caríssimos fiéis, eis que nós nos deparamos novamente com o roxo da penitência. Já temos em vista, com o cessar do glória e do aleluia, a austeridade quaresmal. Isso porque nossa Santa Madre Igreja não quer que cheguemos abruptamente e de improviso ao tempo de penitência. E por isso, nesses domingos da 70ª, 60ª e 50ª, que precedem a quarta-feira de cinzas, a liturgia nos coloca diante do fato inquestionável que somos pecadores, que estamos afastados de Deus pelo pecado e que precisamos fazer algo. Ou seja, a Santa Igreja quer que consideremos e nos preparemos para a penitência. Como São Paulo nos diz na epístola, chamando-nos ao sacrifício, como fazem os atletas, para alcançar os louros do mundo, e como nosso Senhor nos diz na parábola dos trabalhadores da vinha, apresentada no Evangelho, nós devemos combater, fazer penitência e trabalhar para receber a recompensa da vida eterna. Devemos lutar, não dando socos no ar, como afirma o apóstolo, mas castigando e domando a nossa carne. Devemos nos colocar ao trabalho do Senhor da vinha, para que possamos receber o nosso denário da vida eterna. Nós precisamos, então, meus caros, saber o que combatemos, precisamos conhecer o nosso inimigo, para pelejarmos com a devida disciplina e a devida força. Devemos considerar os nossos defeitos dominantes, devemos considerar as quedas que atrapalham em nós a santificação. E temos tempo para isso. Temos esse tempo da 70ª, temos o tempo da Quaresma, para nos colocar na penitência, que não é, evidentemente, restrita a esse tempo, mas que deve durar toda a nossa vida, pois a vida do homem na terra é um constante combate. O tempo da 70ª e da Quaresma é o tempo de se conhecer melhor, planejar, redirecionar o combate que, porventura, já está fraco, para que ele perdure e seja constante, para que ele seja disciplinado e ordenado. E por isso, meus caros, hoje venho lhes falar sobre um dos vícios mais insidiosos e perigosos que podem afetar a alma humana nos tempos atuais de consumismo desenfreado e de austeridades possíveis diante da nossa vida, que é o vício da avareza. Como nos ensina a sabedoria da Igreja, a avareza não é apenas um amor ao dinheiro, é um amor desordenado e imoderado por posses de qualquer natureza, que pode corromper até mesmo a nossa vida espiritual. Comecemos, então, entendendo a natureza profunda deste vício. São Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, define a avareza como um amor imoderado de possessões. E observemos atentamente, não é simplesmente o ato de possuir que constitui o pecado, mas sim o amor desordenado ao possuir. É quando transformamos o que deveria ser um bom servidor, ou seja, os bens materiais, em um senhor tirânico que escraviza a nossa alma e tira a nossa liberdade de filhos de Deus.
A gravidade deste vício se manifesta em um terrível paradoxo espiritual. Aquele que pensa possuir acaba sendo possuído. Como nos adverte São Paulo na sua epístola a Timóteo, a raiz de todos os males é o amor às riquezas. O avarento experimenta uma pobreza interior profunda, mesmo quando ele é rico. São Basílio de Cesareia expressa isso perfeitamente quando ele diz: rico, tu és pobre, não possuis nenhum bem, és pobre de amor, pobre de bondade, pobre de fé em Deus, pobre de esperança eterna. Segundo São Tomás, a avareza, em seu sentido geral, compreende o desejo de qualquer bem. Porém, em seu sentido mais particular, ela é um desejo imoderado das riquezas, que se torna, assim, a raiz de todos os pecados. Pois, de fato, ela permite ao homem adquirir a capacidade de cometer qualquer pecado e, portanto, de ter o desejo de pecar, uma vez que o dinheiro pode ajudar a obter todas as formas de bens. Além disso, a falta dos bens pode, de fato, levar o homem a buscar os mais diversos meios pecaminosos de obtê-lo. São Tomás sublinha a sua gravidade e importância quando afirma que ela é, para o mal, a primeira na ordem dos meios. A avareza é, para o mal, a primeira na ordem dos meios, assim como o orgulho é o primeiro na ordem dos fins. E assim a avareza opera em nossa alma como uma força de atração devastadora. Quanto mais absorve, mais insaciável se torna. O avarento nunca encontra satisfação, sempre deseja mais. A sua sede de bens e riquezas é insaciável e também criativa. Quando possui algo, já deseja possuir outro algo. E assim é uma doença espiritual, uma doença da nossa alma, que nos faz perder a verdadeira dimensão da vida humana, que é fundada na caridade, a dimensão da doação e da gratuidade. Sendo filhos de Deus, nós devemos nos assemelhar a Ele. E Deus nos ama e cedeu a si mesmo para nós. Mas a avareza nos impede de ser semelhante a Ele, nos impede de dar-se ao outro, nos impede de enxergar a realidade sobrenatural, nos impede de olhar para Deus, fazendo com que nós olhemos unicamente para baixo, para os bens terrenos e riquezas terrenas. Esta enfermidade espiritual se manifesta de várias formas. Pode ser a avareza material tradicional, mas também pode ser a avareza de tempo, a avareza de talentos, ou mesmo a avareza dos bens espirituais. A avareza se manifesta quando nós queremos possuir esses bens unicamente para nós, unicamente para a nossa satisfação, unicamente como fins e não meios para chegar a Deus. E claro, o que torna este vício ainda mais perigoso é sua capacidade de se disfarçar de virtude. Afinal, nós podemos justificá-lo como prudência, como previdência, como boa administração,
como preparação para as adversidades, ou até mesmo achando que nós temos direito a algum conforto. Afinal, trabalho tão duro, devo aproveitar esse trabalho. Afinal, tenho que deixar um momento para mim mesmo. Tenho que ter algum direito diante de tanta coisa que fiz. Quando, na verdade, cumprir o dever é exatamente isso. Quando, na verdade, parabéns, você fez o mínimo. Quando examinamos honestamente o nosso coração, percebemos que frequentemente estas justificativas mascaram um apego desordenado aos bens materiais, a uma busca incessante de seguranças humanas e uma profunda falta de confiança na providência divina. A avareza é um pecado capital porque gera muitos outros pecados. São Tomás de Aquino, seguindo o Papa São Gregório Magno, enumera os seus frutos amargos: a traição, a fraude, a falsidade, o perjúrio, a inquietação, a violência e o endurecimento do coração. O coração do avarento se torna gradualmente insensível às necessidades do próximo. Ele se torna mudo para o bem. Ele se torna cego para o sobrenatural e, sobretudo, se torna surdo aos apelos do Espírito Santo. O avarento vai sendo escravizado até não ter mais nenhuma liberdade de ação, até não ter mais como olhar para o céu e recorrer para Deus. Mas quais são, então, alguns remédios que podemos aplicar para este mal tão profundo e persistente? Afinal, nós não vemos a graça, nós não vemos nosso anjo da guarda, nós não vemos a Deus, nós não vemos o céu e o inferno. Essas realidades espirituais não nos são acessíveis pelos sentidos. No entanto, nós nos cansamos, no entanto, nós trabalhamos, no entanto, nós temos que administrar a nossa subsistência, devemos pagar as contas, devemos pagar as taxas e impostos, devemos nos preparar efetivamente com a devida prudência para momentos de austeridade. Como fazer isso sem ser escravizado pelas riquezas? Primeiro e mais fundamental remédio é compreender a nossa verdadeira natureza como criaturas. Tudo o que temos é dom. Que tens tu que não tenhas recebido? Nos questiona São Paulo. Nossa verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas em nossa relação filial com Deus. Nós somos administradores e não proprietários absolutos dos bens que possuímos. Devemos bem administrá-los. No entanto, não devemos jamais deixar que sejam esses bens que nos administrem. Em segundo lugar, nós temos a virtude da liberalidade. A generosidade bem ordenada. E claro, não se trata de um desapego irresponsável, mas de usar os bens segundo a sua verdadeira finalidade.
para dar glória a Deus, para a nossa necessidade razoável e também para o bem do próximo. Nós devemos colocar ao serviço de Deus, ao bem do próximo, aquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus. Devemos gratuitamente dar, na medida do razoável, aquilo que nós recebemos gratuitamente. E a 70ª nos leva a considerar, e a Quaresma nos impelirá a este exercício indispensável para todo católico, que é a prática da esmola. Aquele que é verdadeiramente católico, dá esmola. Não é possível ser católico e ignorar essa prática recomendada por Nosso Senhor e pela Igreja. Em terceiro lugar, nós temos o cultivo de uma profunda confiança na providência divina. O acúmulo obsessivo de bens frequentemente revela uma profunda ansiedade sobre o futuro e uma verdadeira falta de confiança em Deus. Como Nosso Senhor nos lembra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o mais ser-vos-á dado em acréscimo. Essa confiança não é ingenuidade ou irresponsabilidade, mas a certeza fundamentada na fé de que, fazendo a nossa parte e pedindo a Deus pela oração, Ele vai prover aquilo que é necessário para nós. Claro, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, buscarmos em primeiro lugar a eternidade e a santidade. E por isso mesmo, o quarto remédio é desenvolver em nós um amor ordenado, uma caridade ordenada, um amor pelos bens verdadeiramente importantes, que são os bens espirituais. Bens estes que crescem quando são compartilhados. Quando nós agimos com caridade, a caridade se espalha, cresce em nós e cresce no nosso próximo, diferentemente dos bens materiais, que, quando compartilhados, se tornam mais escassos. A fé, a esperança e a caridade são riquezas que aumentam quando nós as partilhamos. Por isso, são essas as riquezas que devem ser prioritárias na nossa vida. Por isso que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Como diz Santa Teresa d'Ávila, quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Enfim, devemos cultivar uma visão sobrenatural da vida, possuir uma fé viva e não possuir somente um acúmulo soberbo de conhecimentos. Devemos ver tudo do ponto de vista de Deus. Devemos ver tudo a partir da eternidade. Nós viemos a este mundo sem nada e partiremos sem nada. O que verdadeiramente importa é o que fazemos com aquilo que nos foi confiado no intervalo entre esses dois momentos. Cada bem material deve ser visto como uma oportunidade de exercer a caridade e crescer em santidade. Meus caros, a libertação da avareza não é apenas uma questão de desprendimento exterior, mas deve ser uma verdadeira transformação interior. É um caminho de conversão que nos leva a redescobrir a nossa verdadeira dignidade de filhos de Deus, chamados a acumular não tesouros na terra, mas a construir um tesouro no céu através do amor a Deus e do amor ao próximo. E todos esses princípios podem ser aplicados de forma simples e eficaz no nosso dia.
Claro, se nos mantivermos fiéis à oração, sobretudo à meditação e ao exame de consciência. Por isso, façamos primeiramente um exame regular de consciência sobre a nossa relação com os bens materiais. Nós podemos nos perguntar quanto tempo gastamos pensando no dinheiro e em posses? Acaso essas preocupações, que podem ser muito bem legítimas, é claro, mas acaso essas preocupações vêm mais à minha mente do que o pedido de ajuda a Deus? Minhas preocupações financeiras, por acaso, estão me impedindo de recorrer à providência? Porque isso seria besta. A preocupação me impedir de pedir ajuda ao meio mais eficaz que existe, que é a onipotência divina. Acaso tenho dificuldade em doar ou compartilhar aquilo que possuo? Acaso me sinto ultrajado diante de algum pedido de ajuda? Essas perguntas simples podem revelar onde a avareza se instala em nosso coração, em nossa alma. Em segundo lugar, nós podemos estabelecer práticas concretas de desprendimento. Por exemplo, aguardar pelo menos um dia antes de fazer qualquer compra ou aquisição fora do ordinário. Esperar para refletir se realmente necessitamos deste bem. Também desenvolvamos o hábito de doar regularmente, mesmo pequenas coisas, e não esperar que algo sobre, sabendo fazer pequenos sacrifícios para o bem ou até mesmo para o conforto do nosso próximo. Isso exercita a nossa capacidade de desprendimento, ou seja, nos ajuda a crescer na liberdade de filhos de Deus. Em terceiro lugar, façamos ação de graças. Agradeçamos sinceramente a Deus por tudo aquilo que recebemos e temos, pelos bens naturais e, sobretudo, pela vida da graça que nos foi dada pelo sangue derramado de nosso Salvador. A ação de graças é um antídoto poderoso contra a avareza, pois nos ajuda a perceber a riqueza infinita que nos é dada por Deus em todas as coisas. E como disse, pratiquemos regularmente a esmola. E isso com um olhar verdadeiramente católico, com o olhar de buscar diminuir o sofrimento do próximo, mesmo que momentaneamente, e isso por amor a Deus. Não para resolver problemas sociais. Praticar a esmola fugindo da perversidade dos erros, seja de vê-la como redistribuição de renda, ou então condenando esta prática por, entre parênteses, entre aspas, desencorajar o trabalho. Quem vê a esmola assim são os demônios de esquerda ou de direita. Façamos a esmola, pratiquemos a esmola com coração simples e católico. Separemos uma quantia para ajudar os necessitados. Não esperemos ter o suficiente para começar esta prática. Comecemos com o que temos agora, pois a prática da caridade nos liberta do medo da escassez e fortalece a nossa confiança em Deus. Em quinto lugar, não fiquemos para tudo dependentes do dinheiro e dos bens e serviços do mundo. Saibamos cultivar com simplicidade interesses e alegrias naturais que não dependam de gastos materiais extraordinários. Para sermos felizes, não precisamos ficar comprando coisas novas, não precisamos ficar indo a eventos
não precisamos ficar pedindo comidas extraordinárias toda hora. Nós não devemos, como católicos e filhos de Deus, depender do mundo e de seu príncipe para ser feliz. Aproveitemos o que temos ao nosso alcance, aproveitemos as nossas amizades, as nossas leituras, hobbies interessantes que podem ser simples. Aprendamos, meus caros, a simplicidade das alegrias naturais que estão ao nosso alcance no dia a dia. Por fim, meus caros, pode parecer simplista, mas a verdade é que nós não pensamos nisso. Façamos um inventário periódico de nossos bens. Acaso nós sabemos o que nós temos? Ou 90% daquilo que nós temos está esquecido? Nós podemos nos perguntar do que realmente precisamos. O que esperamos fazer com essas coisas que nem lembrávamos que nós possuíamos? Será que isso que eu nem lembrava que eu tinha pode ajudar alguém, pode diminuir o sofrimento de alguém? O que estou guardando sem necessidade, esperando estragar? Esse exercício prático nos ajuda a ter uma relação mais realista e de verdadeira liberdade espiritual, uma relação verdadeiramente católica com os bens materiais. E lembremos sempre, meus caros, o objetivo claramente não é viver na miséria, mas usar os bens materiais como meios para a nossa santificação, para o nosso bem concreto e também para o bem do próximo, e antes de tudo, para a glória de Deus. Como nos ensina Santo Agostinho, use as coisas temporais, mas deseje as eternas. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de nos libertarmos das cadeias da avareza e vivermos na verdadeira liberdade de filhos de Deus, usando os bens do mundo com sabedoria e desprendimento, sempre atentos ao que podemos fazer concretamente em favor do próximo e mantendo sempre nosso coração fixo nos bens eternos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.